Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a aula de hoje, então, que vai ser de Ciências da Natureza, nas páginas 180 até 190 do grupo 2. Então, hoje a gente vai finalizar Ciências da Natureza no grupo 2, tá bom? Nós vamos falar, então, hoje sobre a formação do planeta Terra e o movimento dos continentes. Vamos lá! Antes de mais nada, eu queria deixar mais uma vez um lembrete para vocês. Lembrando então que a gente tem uma diferença enorme entre as palavras terra com letra maiúscula e terra com letra minúscula. Ai, tia Jéssica, mas as duas são escritas do mesmo jeito, é só a diferença da letra maiúscula. Nananina não, meus queridos. A gente já conversou que eu tenho pavor de ver esse tipo de erro e que eu fico maluca. Então, atenção para não errar nunca mais. Terra com letra maiúscula é o nosso planeta que fica dentro do sistema solar, que fica na Via Láctea, que nós já estudamos no grupo 1, certo? E terra com letra minúscula é a terra que a gente usa para plantar árvores, para plantar flores, beleza? Não esqueçam, isso é um erro muito comum e é um erro horroroso que não há necessidade de ter. Então lembra, o planeta Terra é enorme, muito grande. Por isso que ele é escrito com letra maiúscula para representar a grandeza dele, certo? Então agora sim, vamos para nossa aula de hoje, porque eu tenho certeza que eu nunca mais vou ver uma terra escrita errado no caderno de nenhum de vocês. Vamos começar então lá na página 180, que fala um pouquinho da formação do planeta Terra. Durante o Big Bang, que a gente já deu uma estudadinha também, que foi aquela explosão que houve há 13,7 bilhões de anos atrás, o espaço estava cheio de grandes nuvens de gases e poeira cósmica, que se movimentavam de forma incerta, então elas não tinham um padrão. Ficava aquele monte de gases, de nuvem, correndo para um lado para o outro sem sentido nenhum. Essas nuvens de gases e essas poeiras cósmicas eram chamadas de nebulosas, certo? Foi a partir dessas nebulosas que começou então o surgimento dos planetas e também do nosso sistema solar. Então surgiu o nosso sistema solar e logo após surgiu o nosso planeta, certo? A Terra originou-se do que a gente chama de protoplaneta, que era uma massa muito brilhante que parecia o magma. O magma ele é uma pasta muito quente que a gente encontra no interior do planeta, que a gente vai ver já já um pouquinho mais. É como se fosse a lava dos vulcões, só para vocês já irem assimilando, tá bom? Então, conforme a superfície, o contorno da Terra foi ficando mais frio, aquela camada foi ficando mais dura e formou a crosta terrestre, que é o local onde a gente vive, certo? Que a gente também vai ver mais a fundo daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, vamos entender, então, quais são essas camadas que existem no nosso planeta, beleza? A primeira camada, então, que é chamada crosta terrestre, é a camada externa da Terra, é a camada de fora, é o contorno do nosso planeta. E é lá que a gente vive, certo? É lá não, é aqui, né? Então, lembra sempre, crosta terrestre é o local onde os seres vivos habitam, é onde a gente fica. Então, não, a gente não fica dentro do planeta Terra, a gente fica em volta. Vou mostrar uma foto já já para vocês entenderem melhor isso também, tá bom? Depois da crosta terrestre, nós temos então o manto superior, que é uma camada composta de ferro, magnésio e algumas outras substâncias que compõem alguns tipos de rocha. Então ela tem uma consistência meio pegajosa, assim, meio grossa, como se fosse uma coisa peguenta, sabe? Tipo uma amoeba, vamos pensar assim. E ela é muito quente, tá? Ela tem uma temperatura de cerca de 1000 graus. Depois do manto superior, nós temos o manto inferior, que é uma camada mais quente ainda. Ela possui uma temperatura de cerca de 2000 graus. E a consistência dela é parecida com óleo, então ela é um líquido meio oleoso, certo?
Depois do manto inferior, nós temos o núcleo externo, que é uma camada que fica a mais de 3.000 quilômetros de profundidade. Imagina só o tanto que o nosso planeta não é profundo. E esse núcleo externo, ele tem uma consistência líquida e também é bem quente, mais quente que o manto inferior, certo? Por último, nós temos o núcleo interno, que é uma camada localizada a uma profundidade de mais de 6.000 quilômetros. Então, é a camada mais profunda do nosso planeta. E também a mais quente. Ela tem uma temperatura de cerca de 6.000 graus. E olha só que interessante, ela não é líquida, ela é sólida. Ela é composta por ferro e níquel. Então, eu coloquei aí para vocês, ó, uma imagem para vocês entenderem melhor essas camadas. Então, olha lá, a primeira camada da Terra, então, né, que é a camada superficial, que é onde a gente vive, a crosta terrestre. Logo depois, nós temos o manto superior, depois o manto inferior, depois o núcleo externo, por último, o núcleo interno, que é como se fosse o centro do nosso planeta, bem no meio dele, certo? Entendido então, pessoal, sobre essas camadas, sabendo que elas existem, nós vamos aprender uma outra coisa que também é muito importante, que são o que a gente chama de sistemas terrestres. Vocês vão encontrar isso lá na página 182 do livro de vocês, tá? O primeiro sistema que a gente vai estudar, então, é a atmosfera. Tia, o que é a atmosfera? A atmosfera é toda a camada de ar que está em volta da Terra. Então, todo o ar da Terra se chama atmosfera, certo? Depois, nós temos a litosfera, que é a crosta terrestre e os relevos, as montanhas, tá? Então, a atmosfera é o ar, litosfera é o chão, as rochas, o solo, certo? Depois, a gente tem a hidrosfera, que é a água. Olha só, a palavra mesmo já diz hidro, de água, certo? Então, hidrosfera é a camada em que a gente tem toda a água do nosso planeta, independente do estado físico dela. Então, ela pode ser a água líquida que a gente encontra nos oceanos, nos mares, pode ser a sólida, que a gente encontra, por exemplo, nas geleiras, né? Ou gasoso, que a gente vê a evaporação com o sol, beleza? Então, tudo que tem a ver com água, a gente está falando da hidrosfera. Por último, mas não menos importante, nós temos então a biosfera. O que é a biosfera? A biosfera ela é formada por todos os seres vivos que habitam ou que já habitaram o nosso planeta. Inclusive a gente, nós fazemos parte da biosfera. E essa biosfera, ela depende da hidrosfera, da litosfera e da atmosfera para poder viver. Então é como se ela fosse uma junção, uma mistura de todos os outros sistemas terrestres, certo? Para vocês entenderem melhor, eu coloquei aí então uma figura. Primeiro, a figura para vocês entenderem a questão da crosta terrestre que eu tinha falado para vocês. Então, tá vendo? Ó, nós temos aí o nosso planeta e no contorno dele é onde nós vivemos, na sua superfície, beleza? E agora sim, a imagem que mostra aí os sistemas terrestres. Então, olha lá, a atmosfera, o ar, a litosfera, as rochas e o solo, a hidrosfera é a água e a biosfera, uma mistura de todos esses outros sistemas, beleza? Vamos continuar então. Vamos ter então aí, na página 183 e 184, o nosso primeiro desafio. São duas perguntas, só duas? Deixa eu conferir. Duas perguntas, três, na verdade. Bem simples, bem facinhas de responder. Tão facinhas que eu quero as respostas para amanhã, para quinta-feira, beleza? Na página 185, tem um desenho para vocês fazerem. Não é obrigatório, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer também, fiquem à vontade, certo? Vamos continuar então. Vamos falar então agora, pessoal, sobre o movimento dos continentes, porque eles estão em constante movimento, embora a gente não perceba, embora a gente ache que a gente está sempre parado, o mesmo esquema que a gente já aprendeu sobre todo o nosso planeta, tá bom? Antes de mais nada,
Vamos lembrar, então, o que são os continentes, né? Então, os continentes são grandes extensões de terra, então, grandes pedaços de terras que ficam acima do nível do mar, contornado pelos mares e oceanos. Então, são as partes de terra que não estão submersas, certo? Vamos continuar. A formação desses continentes, do jeito que a gente vê hoje no mapa, quando a gente vê lá os 6 continentes bonitinhos, divididinhos, eles se deram a partir de uma teoria que se chama deriva continental, que fala que esses continentes, como a tia já mencionou, estão sempre em movimento, ou seja, eles estão sempre se mexendo e não foram sempre da forma que são hoje, tá? Cerca de 225 milhões de anos atrás, todos os continentes estavam unidos em um único continente chamado Pangeia. Então, não existiam os 6 continentes, igual a gente vê hoje lá no nosso mapa. Na realidade, todos eles estavam reunidos, estavam juntinhos num grande continente chamado Pangeia, certo? Essa Pangeia se dividiu e se transformou em outros 2 continentes. Um que se chamava Laurásia, que ficava no hemisfério norte, e o outro que se chamava Gondwana, que ficava no hemisfério sul, certo? A Laurásia e o Gondwana também continuaram se movimentando e se dividindo. E dessa forma, a Laurásia deu origem à América do Norte e à Eurásia. E a Gondwana deu origem às Américas Central e do Sul, a África, a Oceania e a Antártica. Tia Jéssica, não é Antártica, é a Antártida. Calma, pessoal, respira, não estou ficando doida ainda, só um pouquinho. Vou explicar para vocês, tá? Até há pouco tempo atrás, era considerado correto falar Antártida. E isso era comum por conta da grafia de documentos antigos, como, por exemplo, o Tratado da Antártida, certo? Porém, com o passar dos anos, alguns estudiosos foram vendo que, na realidade, o certo seria falar Antártica, porque essa palavra Antártica, né, viria de uma palavra grega chamada Antárticos, que falaria, né, que significava o outro lado do Ártico. Então, hoje, por conta desses estudos, é certo falar tanto Antártica, com C, quanto Antártida, com D. Então, as duas formas são aceitas, as duas formas estão corretas, tá? E no nosso livro, a gente tem, então, falando Antártica. Por isso que a gente vai seguir a regrinha aí que tá no livro, a forma com que tá escrita no livro. Mas as duas formas estão certas, beleza? Vamos continuar. Aí a tia colocou para vocês a mesma imagem que vocês têm lá na página 186, para vocês entenderem um pouquinho melhor esse movimento dos continentes. Então, olha lá, nós temos lá 225 milhões de anos atrás a Pangeia, que eram todos os continentes juntinhos. Depois, há 135 milhões de anos atrás, nós temos o surgimento, então, da Laurásia, no hemisfério norte, e Gondwana no hemisfério sul. Depois, 65 milhões de anos atrás, nós temos aí já o aparecimento dos continentes um pouco mais parecido com o que nós temos hoje, até chegar, então, nos dias atuais, no mapa do jeitinho que a gente conhece, tá? Eurásia aí seria o mesmo que a Europa, tá bom, meus amores? Vamos continuar. Vamos falar agora de placas tectônicas. Tia Jéssica, quanta coisa diferente que eu nunca vi. Eu não vou dar conta de aprender isso, não. Vai dar conta sim, porque é um monte de coisa, mas é tudo coisa facinho. E como eu já falei, vocês são super espertos, então vocês vão tirar de letra, tá? O que são as placas tectônicas? Então, olha aí. A crosta terrestre, que é a parte onde a gente vive, né, a superfície, o entorno do nosso planeta, é formado pelas placas tectônicas, que são blocos que sustentam os continentes e oceanos. É como se fossem grandes pedacinhos que dão sustentação para os nossos continentes, tá? Elas se movimentam, pois ficam flutuando sob o magma do manto da Terra. Então, ela fica lá embaixo do mar, uma encostadinha na outra, e elas se movimentam, porque elas estão flutuando no magma, que fica lá no interior da Terra, lá no manto, como a gente já viu. Então, olha só.
Coloquei aí para vocês a imagem que vocês também têm no livro de vocês, tá? Lá na página 187. Esses riscos vermelhos, tá vendo? No meio do nosso mapa, eles mostram pra gente aonde se localiza o encontro dessas placas tectônicas. E quer ver uma coisa muito interessante? Tá vendo que tem alguns lugares onde essas placas meio que relam muito umas nas outras, meio que elas se cruzam? Aonde essas placas tectônicas se cruzam, geralmente são os lugares mais propícios a ter terremotos, a ter tsunamis, a ter, por exemplo, erupções vulcânicas. Por quê? Porque quando essas placas tectônicas se mexem, a gente tem uma alteração na crosta terrestre. Olha lá porque que o Brasil, por exemplo, é muito difícil acontecer um tsunami ou um terremoto. Tá vendo lá, ó? Porque a gente fica exatamente em cima de uma placa tectônica chamada placa sul-americana. Acharam aí? Canto esquerdo, parte de baixo, certo? Hemisfério sul. Então, o Brasil, ele está praticamente no meio de uma placa tectônica, então é difícil ela se movimentar a ponto de acontecer algum desse tipo de desastre aqui no nosso país. Interessante, né? Vamos continuar falando ainda, então, sobre essas placas tectônicas, tá? A movimentação dessas placas tectônicas causa transformações nos continentes, como a formação de montanhas, alterações no solo, terremotos, tsunamis, atividades vulcânicas e derramamento do magma da superfície. Foi o que a tia acabou de falar para você, né? O magma é a mesma substância que sai das erupções vulcânicas. Então, aquele magma que a gente estudou que está lá dentro, lá no interior do nosso planeta, é a mesma substância que vai sair de um vulcão quando ele entra em erupção, com gases e cinzas. Porém, ao sair do interior da Terra, ele é chamado de lava. Então, olha só que interessante. Magma e lava são a mesma coisa. Porém, a gente chama de magma quando ele está dentro do núcleo do manto da Terra, né? No interior da Terra. E chamamos de lava quando ele sai, quando é expelido para fora do vulcão, certo? A lava, então, se espalha pela superfície. Com o tempo, ela vai esfriar, porque ela é muito quente, como a gente já estudou, né? E aí, ela vai endurecer, ela vai se transformar como se fosse num tipo de rocha. Olha só que interessante. Então, aí a gente tem imagens de uma erupção. Então, tá vendo? A lava, ela sai bem quente, praticamente queimando. Aos poucos, ela vai esfriando e vai se tornando uma espécie de rocha, uma rocha vulcânica que a gente fala, certo? Continuando, então, eu coloquei agora aí para vocês, esqueci de colocar a página ali em cima no cantinho, mas já falo, tá? É a página 188 do livro de vocês, que eu coloquei aí. Então, olha só, dependendo do tipo de movimento das placas tectônicas, podemos ter fenômenos geológicos diferentes. Então, dependendo da movimentação que essas placas tectônicas fazem, a gente vai ter um tipo de coisa diferente que vai acontecer. Então, vamos ver lá a primeira imagem, ó. Quando uma se afasta para a outra, uma indo para frente e a outra para trás, certo? Quando isso acontece, a gente pode ter terremotos. A mesma coisa quando uma sobe e a outra desce, tá? Então, esses dois tipos de movimentos provocam terremotos. Se as placas tectônicas se afastam, estão vendo lá na terceira foto, lá em cima? Quando elas se afastam, nós podemos ter o vazamento do magma, a gente pode ter uma erupção, certo? E quando elas se juntam, a gente pode ter a formação de montanha. Porque pensa, é como se a gente estivesse pegando duas massinhas retinhas e juntando uma na outra, vai subir uma bordinha, não vai? Então, essa bordinha é como se fosse a formação das montanhas, beleza? Aí tem uma curiosidade para vocês, que eu vou ler agora. A Cordilheira dos Andes é o maior conjunto de montanhas da América do Sul, passando pelo Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. A cordilheira surgiu pelo choque entre duas placas tectônicas. Então, olha só que interessante. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, né, da Cordilheira dos Andes. E ela existe por conta de um choque de duas placas tectônicas, por conta desse agrupamento, desse bater uma na outra. Certo, pessoal?
Segundo desafio, então, de hoje, lição de casa, também para amanhã, porque é bem facinho, tá? Vocês vão ler um texto que tem lá na página 189 para poder responder, tá? A questão 1, que tá na página 189 e na página 190. E na página 190 também, a gente tem o exercício 2, que é um daqueles que vocês têm que ler, pensar, tomar cuidado com as pegadinhas para não errar, certo? Então, só lição fácil, só coisa bem simples. Eu sei que é bastante conteúdo, é bastante coisa que vocês ainda não conhecem, que teve nessa aula, né? A tia tentou ser o mais breve, o mais simples possível. Mas se vocês não entenderem qualquer coisa, pessoal, mesmo que não seja só no fazer a lição, vamos supor que eu expliquei sobre as placas tectônicas, mas você não entendeu. Manda mensagem para a tia, não fica com dúvida, tá bom? Então, como sempre, sexta-feira a tia vai colocar o gabarito, tá? Para vocês fazerem a correção do livro. Façam certinho, não esqueçam tudo direitinho, tá bom? Me mandem fotos de vocês fazendo as coisas. Primeiro, para eu saber que vocês estão fazendo. Segundo, para eu matar um pouquinho da saudade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijão para vocês e até amanhã. Tchau, tchau!